Meu querido Sérgio Zagarino, ele acusou também o ministro ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou um ofício e rebateu as críticas feitas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O ministro havia dito que o órgão não cumpriu com o seu papel de fiscalizar o serviço da Enel em São Paulo. No documento, a agência afirma ter aplicado 320 milhões de reais em multas à concessionária desde 2018. Entre elas, tem uma no valor de 165 milhões e 800 mil reais por falhas no atendimento em São Paulo em novembro do ano passado. Agora, a questão é a seguinte, é chamar a Enel e falar, tem que investir. Você vai investir? Não vai? Caça a concessão. Sabe quantos quilômetros tem de fio em São Paulo? Tem aproximadamente uns 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Olha, 20 mil quilômetros você vai o quê? Vai até a Coreia do Sul e volta. Então, 20 mil, precisaria de 80 bilhões de reais para soterrar os fios. Ora, ou a empresa faz um cálculo de equilíbrio econômico-financeiro e procede dessa maneira, pode até ser um plano tripartite, ou pede para sair, ô Zagarino. Boa tarde, Capês. Boa tarde, vocês, telespectadores. Estamos diante de um cenário caótico, reflexo de pura incompetência, como bem apontou nosso amigo Fernando Capês, em razão da ausência de conexão entre os órgãos. As cidades não se comunicam com o Estado, que não se comunica com o governo federal, e vira uma guerra de narrativa política que quem sofre é você que está nos assistindo. É você que está sem luz desde sexta-feira. É você que fica sem luz todas as vezes que chove, infelizmente, na cidade de São Paulo. Nós temos que começar a pensar, Capês, as cidades de forma mais inteligente. O Bellucci ele pontuou algo bem específico, que é a necessidade de tirarmos essa fiação de cima das vias e começar a colocar ela de forma subterrânea. Cidades inteligentes no mundo já fazem isso. A gente tem que começar a utilizar inovação, tecnologia, pensando na sustentabilidade, para garantir com que chuva, temporal, não danifique a energia elétrica para a população. É evidente. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa ter governos que se comunicam. Então, você, claramente, que assistiu o debate das eleições municipais de São Paulo ontem, você ficou vendo um jogando a responsabilidade para o outro, como bem pontuou o nosso colega Henrique, que o problema é do governo federal, depois o problema é do governo municipal que não poda a árvore. E a gente fica nessa discussão, só que você que está em casa, que está assistindo, você não está preocupado de quem é o problema, você está preocupado da forma que vai ser realizada a correção. Eu acho que não tem forma mais revoltante de incompetência e omissão do que ficar culpando os outros. Veja qual é a sua área de atribuição, seja município, seja estado, seja união, e cumpra a sua parte. Esse negócio de ficar empurrando com a barriga, a culpa é dele, a culpa não é minha, porque ele não quer fazer nada. Então, eu acho que isso é muito ruim. Você sabia que tem um bairro aqui na cidade de São Paulo, que é o bairro Cidade Jardim. Aí quando você vai para o Morumbi, você passa ali a ponte sobre o Rio Pinheiros. Não é um bairro nobre? Sim. Está sem luz até agora, Zagarino. Inadmissível. E a solução, Capês, nós temos que pensar ela com a responsabilidade tripartite. Você bem pontuou. Quando o município ele tem ali a Enel que faz a prestação de serviço, você foi presidente do PROCON, você já disse que multava, não adiantava. Só que a gente tem que começar a entender qual é o formato do contrato de concessão. O Bellucci ele falou uma coisa que faz total sentido, é um monopólio. Se você abrir o mercado, se você tiver outras empresas que possam oferecer esse serviço, o consumidor terá a opção de escolher qual empresa que lhe prejudica menos, porque, convenhamos, você ficar 3 dias em pleno 2024, século 21, sem energia elétrica não faz o menor sentido. É como se nós estivéssemos vivendo 2 séculos atrás. Então, vejam, todas as formas de oferta de serviço, atendendo o Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser feita de forma contínua e de forma eficaz. A partir do momento que a Enel comete esse tipo de abuso e de incompetência, ela tem que ser não só responsabilizada em âmbito civil, como na questão da indenização por perdas e danos, porque o próprio setor do comércio já informou. O prejuízo ele vai beirar aí os milhões e milhões de reais, quem sabe R$1 bilhão. Quantos restaurantes e bares ficaram fechados nos finais de semana? Só que o restaurante fechado não tem na conta, né, Capês, de que, olha, tem que pagar o funcionário, vai pagar todos os impostos.
Como é que o restaurante faz, por exemplo? Como é que a rede hoteleira faz para atender um evento cultural na cidade? Os órgãos administrativos, eles precisam atuar de forma mais contundente para buscar solução. Eu concordo com você, Fernando. Você ficar jogando responsabilidade, que a culpa é sempre do outro e nunca é sua, não dá. Também não dá para atribuir responsabilidade total aos governos imediatos. É um problema bem de anos, porque ninguém nunca conseguiu fazer com que essa fiação fosse colocada de forma integral em via subterrânea. Agora, o contrato, ele vai ser encerrado, não vai? 2028. Então, a gente tem que começar a pensar no formato do novo contrato, de como que vai ser feita a governança, quanto que vai ter de investimento. A Sabesp não foi feita dessa forma? A Sabesp não vai investir... A privatização da Sabesp não teve a informação de investimento muito maior do que a própria Sabesp, que era estatal, que fazia? Por que agora da Enel ninguém está discutindo o quanto vai ser investido para conseguir tirar essa fiação de cima do solo e passar para a via subterrânea? São vários pontos que a gente tem que pensar. Muito bem. E olha, uma informação importante para você, consumidor. Se você, em razão da queda abrupta de energia, teve algum prejuízo, um aparelho eletrodoméstico, por exemplo, que foi queimado, você deve se dirigir ao PROCON para tentar uma restituição desse seu aparelho ou uma reparação financeira, porque não há como se alegar, nesse caso, força maior, já que todo mundo sabe que tem tempestade, tem árvore que cai, tem fio no meio de árvore e, portanto, a empresa responsável por fornecimento de energia elétrica tem que tomar as cautelas e as precauções. Você tem direito, sim. Meu querido Leandro Ferreira, bem-vindo, Leandro. Chegou um pouquinho atrasado hoje. Sabe por quê, Capês? Por quê, querido? Cruzei com o Paul McCartney no caminho para cá. É mesmo? E aí tinha uma interdição no trânsito. Não conseguia passar de jeito nenhum. Tava xingando o Tarcísio, tava xingando o Ricardo Nunes, tava xingando até o presidente Lula. Era o Paul. Você está, então, desculpado com o grande Paul McCartney, que, ao deixar os Beatles em 1970, formou em 73 Paul McCartney and the Wings. Muito bem. Mas, meu querido Leandro Ferreira, você é um grande economista. Deixa eu dar uma ideia. Critique essa ideia. Diga que é uma má ideia, mas fundamente. Por que o governo não pega, na cidade de São Paulo, a prefeitura, as áreas mais ricas, onde tem um comércio mais pujante, enterra estes fios e cobra contribuição de melhoria de todos os imóveis. Com o dinheiro da contribuição de melhoria, ele pode soterrar os fios que estão na periferia, sem penalizar a população, que não terá valorizado porque aquilo não vai ter a mesma repercussão que tem nas áreas de comércio e nas áreas mais nobres da cidade. Um tipo de justiça social tributária é uma má ideia? Fernando Capês, de forma alguma eu vou achar que seria uma má ideia fazer com que os mais ricos paguem pela necessidade que nós temos de melhorar a cidade toda. Os bairros não são apenas mais ricos em termos de sua capacidade de pagar por essas melhorias. Eles são mais ricos também porque a infraestrutura urbana que se constituiu nesses bairros historicamente, com o investimento público, é melhor, né, do que nas periferias, por exemplo. Agora, eu estou muito feliz aqui, nesse meu boa tarde à nossa audiência da Jovem Pan, de poder compartilhar uma mesa com os meus amigos liberais que estão finalmente definindo intervenção no mercado para que melhore um pouco o cenário em que nós estamos. Meu amigo João Belucci, por exemplo, falou abertamente o impronunciável, intervenção federal. Lembrando que é um monopólio, né? E um monopólio que é para onde caminham todo tipo de mercado que tende a se concentrar, se deixado funcionar livremente. Portanto, eu entendo que nós temos que aproveitar o momento, é uma janela de oportunidade em que nós poderemos rediscutir os modelos que temos de prestação de serviços públicos de forma geral. Muito se falou nos últimos dias sobre o período de concessão. Eu fico pensando aqui, por exemplo, em concessões que estão sendo feitas agora, Capês, como essa da Sabesp, a privatização em definitivo, ou mesmo a de alguns parques como Ibirapuera, que foi privatizado, concedido por 35 anos. Daqui a 20 anos, a gente vai chegar a essa situação e falar assim, nossa, 30 anos atrás, 20 anos atrás, era diferente, não previmos tal e qual situação que agora deveria estar no contrato, como estamos vendo no caso da última situação que passamos aqui na cidade com a Enel, né, no linguajar mais popular,
tendo ela comprado as ações da ES Eletropaulo e fechado capital. Inclusive, né, o João Bellucci falou aqui que pertence ao governo da Itália e o capital é fechado, viu, Bellucci? Eu falei que é a maior acionista. Não é possível sequer comprar ações dessa empresa para que o governo intervenha como sócio. Então, eu entendo que nós estamos numa janela de oportunidade. Temos que rediscutir. As agências reguladoras, como a ANEEL e outras tantas, são capturadas por essas empresas. É uma porta giratória. O cara que entra, o cara que trabalhou na empresa vira agente regulador. O cara que trabalhou agente regulador não vê a hora de trabalhar na empresa. Então passou da hora da gente rediscutir esse modelo. Não dá mais para fazer contrato de 30 anos e não dá mais para fazer como se fez com a Sabesp, de entregar serviço público na mão do privado. Muito bem. Só para deixar uma questão, nosso telespectador, nosso ouvinte, questão terminológica. A empresa se chama Enel, não é Enel. Enel é uma empresa italiana, é uma estatal italiana. Então o pessoal confunde porque tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a empresa Enel, que é a italiana. Meu querido João Bellucci, eu quero ouvir você, mas eu acho que o Leandro Ferreira, um grande economista, seguidor de John Maynard Keynes, não está demonstrando conhecer o que é o liberalismo. Eu não vi você falar que é contra as privatizações. Eu vi você dizer que a privatização tem que ser bem feita, que o contrato de concessão precisa ter cláusulas que resguardem o poder concedente. Sendo bem feita e criando o equilíbrio econômico e financeiro para atrair os investidores, eu ouvi você dizer que realmente, como um bom liberal, você é a favor da privatização e, quando bem feita, ela redunda. Eu queria que você... Será que eu entendi errado ou eu ouvi você dizer que, por exemplo, as estatizações da União Soviética deram mais certo que as privatizações dos Estados Unidos? Eu queria que você esclarecesse porque o professor Leandro Ferreira me encheu de dúvidas. Não, pois é, Capês, não sou contra a privatização. O que acontece nesse caso é que é um modelo de monopólio, assim como o da Sabesp. Você não tem uma concorrência. Até seria difícil pôr uma concorrência ali no fornecimento de água, mas não de energia. Seria plenamente possível, né? Você ter uma empresa que opera energia eólica ou solar, enfim, e fornece. Assim como a gente vai contratar a internet, tem mais de uma opção, seria na energia. O problema, como foi feito da Enel, é que, como a gente falou, passou essencialmente para uma estatal italiana. A gente trocou de uma estatal brasileira para uma, entre aspas, a estatal italiana, que tem negociação em bolsa de valores. Agora, o que a gente vê é que a Enel, que aparenta, não está com preocupação nenhuma. Nós tivemos aquelas imagens de drones sobrevoando os pátios da Enel, com os carros, os diretores da Enel explicaram que a equipe diurna, noturna, eles se alternam, mas assim, é evidente que o serviço não está contente, ele é muito bem remunerado, pois você não tem a opção, você tem que ligar energia e pagar para ele. É um serviço altamente lucrativo, de alto valor agregado, só que a prestação de serviço tem sido bem ruim, não é a primeira vez. Quando a gente diz de intervenção federal, seria no sentido de, né, vamos rever o contrato aqui, porque ele é feito em âmbito federal. O governo federal fala que quem nomeou os diretores anteriores da ANEEL foi o Bolsonaro, agora joga para o Tarcísio, joga para o município, mas quem sofre na ponta agora são as pessoas e os comércios que vão ter que entrar com diversas ações contra a Enel, que também é conhecida por protelar bastante no Poder Judiciário. Exato. Agora, meu querido Henrique Kriegner, a Eletropaulo também já prestava uma porcaria de serviço, a Light no Rio de Janeiro tem outra porcaria de serviço. É que a Enel não fez os investimentos que esperava-se que ela viesse a fazer. Investiu, mas investiu pouco, precisava ter investido mais. Então, a lição que fica, que é uma vergonha isso, uma vergonha São Paulo ficar sem luz, regiões ficarem sem luz até agora. Tem gente que está sem luz, está com gerador, está nos assistindo, que são espectadores assíduos, com base no gerador que está ligado. Quer dizer, pessoas que estão sem luz, sem contato com o mundo através dos eletrodomésticos, dos televisores, rádio, que são muitas vezes conectados aí com a energia, tomando banho frio. Alimento que estraga. Alimento que estraga. Isso é inadmissível. E tem nessa base de comparação com o furacão, é muito humilhante, né? É humilhante ainda. Passar um furacão, na mesma época, passa um furacão Milton na Flórida, e aqui nós temos um tornado de grandes proporções. Mas não é um furacão, é um tornado, não tem furacão aqui no Brasil. E acontece isso. Então, meu querido Henrique Kriegner, a lição que fica é a lição
eu gosto de debate justamente porque vocês têm opiniões divergentes e o nosso espectador adora isso, que ele gosta de ver as posições, que ele fica ali antevendo qual o melhor argumento. O Leandro Ferreira diz, a grande lição que fica é, não dá para privatizar serviços essenciais, vamos estatizar. E o João Belutti disse, não, tem que privatizar, mas tem que tomar cuidado com as cláusulas do contrato de concessão, porque a concessionária vai fazer só o que está no contrato. O que dizer? Leandro Ferreira ou João Belutti? Com quem você está? Porque o nosso telespectador quer ouvir todo mundo. A grande questão que fica aqui, Capês, é porque no cenário que o Leandro pinta, quando ele traz esse argumento, o Estado é um prestador de serviço perfeito. E o privado, ele é um prestador de serviço nefasto, que sempre vai falhar e ninguém nunca vai reclamar. E na prática, isso não se prova verdadeiro, né? Esse é o cenário que a gente consegue enxergar, inclusive por esse espaço. Se a gente for ver aqui, a prestação de serviço da Enel, ela é afetada por inúmeros fatores que são de hoje responsabilidade estatal. Nós estamos falando da poda de árvores, nós estamos falando de uma série de outros fatores também, inclusive o aterramento dos fios, né? Que não foi delegado 100% aí para a empresa. Existe um programa na cidade de São Paulo que vem desde o governo Dória e que não foi colocado em prática e nem cumprido até os dias de hoje para o aterramento dos fios, justamente pela questão do custo. Que eu também desafio essa noção, porque se fosse prioridade, o custo não seria tão alto assim, né? Mas vamos lá. Quando tem esses outros fatores, a gente vê que é o Estado quem está atrapalhando. Nós temos aí uma empresa que está prestando um serviço ruim, um serviço ineficiente e não tem celeridade na solução dos problemas. Diante disso, quem deveria estar cobrando ou mesmo ameaçando a suspensão de contrato ou já preparando uma alternativa é o Estado, e o Estado não está fazendo isso. Você só tem um prestador de serviço que protela a prestação do serviço, que atrasa entregas e que desrespeita o contratante, quando esse prestador de serviço tem algum tipo de vantagem sobre o contratante e sabe que o contratante está comendo na palma da sua mão. Quando o prestador de serviço reconhece a autoridade e o poder que o contratante tem de suspender esse contrato a qualquer momento, aí sim você vê um prestador de serviço virando eficiente. Olha isso aí, Henrique, olha as imagens, quer dizer, olha a luz de vela, o prejuízo que esse pessoal está tomando. Sem elevador dentro de casa, não conseguem acessar os prédios ou deixar seus apartamentos, restaurantes fechando, geladeiras, como a gente falou. Esse é o cenário. Então, a minha pergunta aqui que eu quero trazer é o que a Enel tem de vantagem sobre o Ministério e sobre o governo federal que consegue simplesmente não fazer vista grossa e consegue ignorar qualquer pressão, entre aspas, e bem entre aspas mesmo, que venha por parte do governo federal. Em outras palavras, o governo federal, o ministro está ligando lá para a Enel e a Enel não está nem aí. A minha pergunta é, como é que eles têm tanto poder em cima do governo federal? A mão de quem está bem molhada ou quais são os contratos que estão ali escusos, que isso está custando energia para a população de São Paulo?